Bom, pessoal, vamos dar início então ao nosso curso online. Bom, prazer, meu nome é Gisele Barbosa, sou aqui da comunicação da Memory, tá? É um prazer estar aqui com todos vocês. Bom, pessoal, algumas informações importantes para a gente poder aproveitar aqui o máximo o nosso curso, tá? As perguntas, elas serão, no caso, efetuadas, tá? Depois, né, mais no finalzinho do curso, a gente vai fazer a abertura do nosso chat, então você pode ir anotando aí todas as suas dúvidas, determinado slide que você, né, ficou com algum tipo de dúvida ali, anota que depois a gente vai retirar e via chat todas as dúvidas para vocês, tá? Ou então, posteriormente também, vocês podem encaminhar a sua dúvida, né, através do e-mail, que a gente vai compartilhar aqui também com vocês, tá? Via chat. Mas se quiserem anotar também aí de uma vez, é o atendimento underline EFD tracinho reif @memory.com.br, tá bom? Então, fiquem à vontade para encaminhar suas dúvidas. Certificados para quem precisar aí, né, da emissão, a gente vai fazer a emissão. No finalzinho também a gente vai encaminhar o link do formulário para você fazer a sua solicitação, tá bom? A gente pede aí, tá, até 10 dias úteis para poder estar encaminhando para todos vocês, tá? Então, sem mais delongas, a gente vai passar aqui, né, a bola para o nosso Alexander Silva, nosso instrutor maravilhoso aí. Alexander Silva, é com você, tá? Boa tarde, pessoal. Ok, obrigado, Gisele. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos os colegas que estão acompanhando, a todos os clientes. O nosso objetivo aqui é passar de uma forma prática para todos o nosso produto, FD Reinf, né? Que pode facilitar muito no dia a dia aí, diante das informações que são exigidas pela Receita Federal. Bom, o meu nome é Alexander, né? Muitos já me conhecem, mas a maioria me conhece como Tan. Então, não assustem quando ouvir esse nome, é o meu apelido. Então, muitos me conhecem por esse apelido aí, fica até mais fácil, tá? Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês, tá? Para a gente iniciar o treinamento. Lembrando que já teve uma primeira parte, né, que foi ministrada já há um tempo atrás, e que a maioria de vocês participaram, né? Então, eu vou passar de uma forma mais ágil essa primeira parte que vocês viram, né, referente ao primeiro treinamento, para que depois a gente tenha um foco maior, né, exatamente no produto FD Reinf Web da Memory, tá ok? Então, pessoal, a questão do FDRINF já não é novidade para mais ninguém, né? Que é a escrituração fiscal digital de retenções e outras informações fiscais. Nada mais é que é a escrituração da contribuição social do contribuinte, né? Do credor. Aqueles que têm o desconto de INSS é informado até então pela FDRINF. E também, futuramente, virá a escrituração de rendimentos pagos e retenções do imposto de renda, a partir de 2023. Até então, a gente sabia que deveria ser a partir da base de dados de março, né, para ser declarado até 15 de abril, por exemplo. Mas saiu uma instrução normativa, a 2133, de 27 de fevereiro de 2023, que adiou esse prazo para recebimento dessas informações pela Receita Federal. Então, esse prazo agora é em setembro, né? A partir do dia 21 de setembro, com fatos geradores de 1º de setembro, tá? Então, a nossa equipe, né? A gente está envolvida aí no FD Reinf e toda a equipe, né? Está debruçada em cima aí do desenvolvimento do programa, né, que sempre aparecem novidades, sempre aparecem melhorias. Então, o pessoal está trabalhando em cima do sistema que vai ser apresentado para vocês e que já está em uso, né, por muitos clientes.
essas melhorias no dia a dia, inclusive a questão do imposto de renda, que vai ser só a partir de setembro agora, tá? Então, o nosso foco até o momento ainda é na contribuição social, que no caso seria do INSS. O objetivo da Receita é muito claro, né? Eles querem eliminar a GFIP e a DIF e unir nesses dois programas, E-Social e FD-REINF. Lembrando, pessoal, que é um programa só, né? Nós utilizamos o programa para enviar FD-REINF juntamente com o programa do E-Social, né? Porém, o programa do E-Social, normalmente, né, vocês sabem aí, é o setor pessoal, né, que encaminha, normalmente é o pessoal que está mais envolvido. E o FD-REINF envolve mais o pessoal da contabilidade. Mas lembrando que é um sistema só. Assim como a Receita quer unificar, né, essas declarações que a gente já tem costume, GFIP e DIF, o nosso sistema também é unificado para isso, né? Para gerar apenas um envio, né, no final, para gerar apenas uma DAF quando vocês transmitirem o DCTF Web, né? Então, a Receita Federal ela quer unificar todos os dados, todos os fatos geradores que são encaminhados para ela. Isso aí vocês podem ter certeza que provavelmente é para vai comparar, né, os arquivos que forem enviados pelas entidades, com certeza terá uma comparação com o que os credores estão encaminhando, né? Quando a gente fala em nota fiscal, quando a gente fala em produtores rurais, então com certeza vai ter esse cruzamento pela Receita Federal. Então a gente já tem que estar atento quanto a essa questão. O prazo sempre é até o dia 15 do mês subsequente, né? Estamos em março, nós temos o prazo até 15 de março para enviar os fatos geradores de fevereiro, né? Do mês de fevereiro, baseando no que vocês têm de contribuição do INSS, dos credores que vocês têm, que foram pagos e que têm ali o desconto do INSS. Então, sempre até o dia 15 do mês subsequente, que é o prazo para envio. Se dia 15 deu domingo ou se deu sábado, o prazo é anterior, tá? Se dia 15 deu domingo, o prazo vai ser até dia 13, né? Então, a gente tem que ficar atento a essa data aí também, tá? Que sempre vai ser esse prazo aí fechado. Dando continuidade aqui, só um momento. No FD-REINF, as informações que vão ser geradas, né, que vocês vão parametrizar no sistema para o envio, são os eventos de tabela e eventos periódicos. Esses eventos de tabela e periódicos, eles estão descritos, identificados com um R na frente, né, de FD-REINF, eles pegaram o R para identificar, né, os eventos que são gerados pela FD-REINF. Pelo E-Social, vocês já conhecem, né, que são gerados pela letra inicial S, né, então tem essa diferença aí nesses eventos que são enviados. E os eventos que a gente envia no momento e que são exigidos pela Receita referente ao INSS, são os eventos de tabela e tabela de processo administrativo, caso tenha, né? Esses eventos de tabela aqui, que é o R1000 e o 1070, a gente vai ver mais à frente o que compõe esses eventos, tá? O 2010, da mesma forma, são aquelas retenções de contribuição previdenciária sobre serviços tomados, né? A entidade contratou um serviço de cessão de mão de obra ou empreitada, né? Então, ele tem que declarar isso no FD-REINF para ser informado à Receita Federal. O R2055, que é a aquisição de produção rural, que na grande maioria são aqueles produtores rurais, né, que participam de algum programa de alimentação no município, eles têm a retenção do INSS, eles também têm que ser informados aqui no FD. E tem esses outros eventos que são gerados. O R5001 aqui, por exemplo, é um retorno
de quando é enviado o 2010. Da mesma forma, o retorno de quando é enviado o 2055. E temos o evento de fechamento, né, que também tem que ser incluído, tem que ser criado e enviado para fechar o mês que você está encaminhando. Tem o evento de reabertura, caso necessário. A gente encaminhou, fechou, esqueceu uma nota, ainda está no prazo, ok, eu vou enviar um evento de reabertura para que eu possa enviar essa nota para depois fazer o processo novamente de fechamento, né? A gente vai ver em maiores detalhes mais à frente. E o R5011, 5011, é o retorno, né, referente a todas as informações consolidadas que foram enviadas, né? E também tem o evento R9000, que é de exclusão do evento, né? Caso a gente precise fazer uma exclusão de, porventura, alguma nota que não deveria ter ido, a gente viu isso depois, tem o evento de exclusão também para isso. Aqui eles estão mais destrinchados na questão do que cada um compõe. O que compõe o R1000 é exatamente os dados complementares no E-Social FD Reinf, que é acionado pelo botão lá em tabelas e entidades. A gente vai ver em maiores detalhes à frente. O 1070 são informações de processos de isenção sobre impostos ou taxas, né? Porventura, algum cliente, melhor, algum credor que tem algum processo que isenta ele de cobrança de impostos, vai ser aqui o cadastro, né, tabela de processo administrativo judicial. Esses dois eventos são os eventos de tabela. Os eventos periódicos são os demais, né? O 2010, o R2010, que são referentes aos serviços tomados, são todos aqueles prestadores de serviço pessoa jurídica, tá? Pessoa jurídica. Os 2055 são os produtores rurais que podem ser pessoa física e podem ser pessoa jurídica, tá? Aí vem sempre a grande dúvida de muitos de vocês, que sempre a gente está auxiliando, sempre a gente está conversando, os colegas sempre estão atendendo, né? E a gente está compartilhando essas informações. Prestador de serviço pessoa física serão informados no E-Social. Tá? Até então, essa é a configuração e conforme o layout é exigido pela Receita Federal. Não adianta eu pegar um prestador de serviço, pessoa física, e querer enviar no UFD, que ele não vai aceitar, o layout não vai aceitar isso, tá? Por isso, até coloquei em destaque aqui, prestador de serviço, pessoa física, serão informados no E-Social, tá? O 2010 vai ser só esse caso, o 2055 vai ser esses dois casos. O 9000 é a exclusão, né, de evento enviado indevidamente, pode acontecer, a gente tem essa oportunidade. O 2099 é o fechamento, né? Depois que a gente termina o envio do 2010 e do 2055. E o 2098 é a reabertura, se caso precise, para retificações, exclusões ou novos eventos. Tá? Então, nós temos esses eventos que estamos enviando atualmente pelo nosso sistema e que muitos de vocês também estão fazendo pelo ECAC, né? Por diversos motivos, eu sei que muitos estão fazendo diretamente pelo ECAC, tá? Só que vocês vão ver que pelo nosso produto, pelo nosso sistema, é de uma forma até bem mais prática para encaminhar. Vocês vão gostar bem mais, tá? Agora vem uma série de slides que detalha evento por evento, o que nós acabamos de ver aqui, tá, pessoal? Eu não vou passar aqui um por um. Esse material que a gente está vendo vai ficar disponibilizado para vocês também, tá? Vocês vão receber em PDF, eu acredito que no final do treinamento, né, vocês vão ter à disposição esse material, né? Porém, eu estou passando essa primeira parte aqui de forma rápida, justamente porque nós já vimos isso no primeiro treinamento. Então, agora começa a segunda parte, a gente vai dar mais foco ao FD Reinf Web, né, o da Memory. Porém, é importante passar aqui nas implementações na contabilidade, seja desktop, seja SIAP Web, tá, pessoal? Aqui
foi feito a cartilha, ficou só desktop, mas é a mesma coisa também SEAP Web, tá? As implementações têm algumas particularidades para SEAP Web e outras para desktop, mas no final a gente chega no mesmo resultado, que é ter acesso a essas informações, né? As parametrizações são importantíssimas porque não basta você apenas ter um empenho e uma liquidação com um desconto de INSS para que vá para o FDRINF, né? Você tem que fazer umas determinadas parametrizações dentro do sistema para que esses eventos possam ser gerados, importados e enviados para a Receita Federal. Então, aqui detalha, por exemplo, as configurações iniciais no SIAP para que vocês possam visualizar o menu referente a essas parametrizações que a gente vai ver, né? E para que a gente inicie o primeiro processo para o FDRINF, que seria exatamente essas marcações, essas parametrizações que são necessárias. São menus que vocês já, particularmente vocês já têm familiaridade, né? Por exemplo, acessando o ano fiscal abertura, a gente vai ter essa opção que na maioria de vocês já devem estar marcada, inclusive, tá? Habilitar o FDRINF Web aqui, né? Acessando configurações ano fiscal abertura. Ok, esse é o primeiro passo. Mas quem já tem um menu nem precisa acessar isso aqui. Acessando essa opção, caso você não tenha um menu, a gente vai ver à frente onde ele fica. Você habilita essa opção, sai do sistema e acessa novamente, tá? Ou clica em configurações, ano fiscal e mudança, ok, aí o menu já vai estar ativado para vocês. Aqui é outra situação que normalmente exige no SIAP Desktop, tá? Que é ali no cadastro de permissões, onde vocês têm ali o login de usuário e senha, vocês têm um botãozinho lá, sincronizar com o SIAP Web. Em muitas ocasiões, a gente tem que usar isso aqui justamente para reconhecer o acesso ao EFD Reinf Web da Memory, tá? No caso desktop, no caso SIAP Web, isso aqui já vem, já, de certo modo, automatizado, tá? Mas se porventura você não estiver conseguindo, a partir do link que a gente vai ver do acesso, entrando lá no sistema, a gente vem aqui e sincroniza que pode dar certo, né? Você faz a sincronização quando é desktop. Ok. Aqui também, dentro da entidade, também nós temos o botão sincronizar, como vocês podem ver. Então, é importante fazer nos dois, tanto em permissões, como aqui também na entidade, tá? Esse quadro aqui, ele é fundamental também para as suas configurações. Nós temos um relatório que a gente vai ver à frente, que vai aparecer os credores que têm desconto de INSS. Mas o desconto de INSS, ele é lançado numa determinada ficha, né? E essa ficha, ela é lançada nesse quadro, que também vocês já estão familiarizados com esse quadro. Todo ano a gente tem que vir aqui preencher imposto de renda, ISSQN, INSS, CSNAT, né? A gente joga as fichas que a gente utiliza aqui. A ficha que está aqui, por exemplo, aqui no exemplo, a ficha 4, significa que todos aqueles credores que têm o desconto do INSS e está alocado nessa ficha, eles vão aparecer lá no relatório que a gente vai ver à frente para você saber, opa, esse aqui, será que eu vou ter que enviar no FDRINF? Aí depende, a gente vai ver no decorrer aí das amostragens que depende muito, né? Mas esse menu, esse quadro, ele é acessado aqui, ó, tabelas, parâmetros de descontos, fichas de descontos, né, onde vocês podem formar essa ficha aqui, além das outras, que esse quadro aqui sempre é importante ficar preenchido, cada virada de ano é importante vir aqui e preencher, tá, com as fichas que estão sendo usadas no ano corrente. Daí o relatório que eu disse, é o relatório de inconsistência. Uma vez tendo o desconto do INSS naquela ficha que acabamos de ver naquele quadro anterior, acessando o menu que depois que foi habilitado o FDRINF, ele aparece exatamente aqui, despesa, né? FDRINF, e aí vem
esse menu aqui com essas opções. O relatório de inconsistência do FDRINF vai demonstrar aqui aqueles credores que tiveram o desconto de INSS. Ele aparece dessa forma, relatório de inconsistência credores evento 2010. Informando, inclusive, que abaixo tiveram retenções de INSS, esses credores, no exercício, né, no período que a gente está apurando, para envio das informações referentes à FDRINF. Evento 2010, a classificação do serviço prestado deve ser informado no cadastro do credor. Esses que aparecem aqui, tá? Esses aqui são aqueles credores que vão ser analisados por vocês se eles vão no FDRINF ou não. Ou seja, se for prestador de serviço pessoa física, nós já sabemos que ele não vai no FDRINF, né? Ele vai no E-Social. Se for um prestador de serviço pessoa jurídica, esse sim, ele vai no FDRINF, né? Teve o desconto do INSS, ele vai aparecer aqui, uma pessoa jurídica, prestador de serviço. Se for o João da Silva, Maria de Jesus, apareceu aqui, não é prestador de serviço pessoa física, mas é produtor rural, é pessoa física, também vai no FDRINF. Ah, se apareceu a cooperativa da cidade X, também é um produtor rural, porém, um produtor rural, pessoa jurídica, esse também vai no FDRINF. Então, nesse quadro aqui é onde vocês vão avaliar se a razão social, né, se o credor, seja CPF ou CNPJ, se eles são passíveis de ser informados para a Receita Federal a partir do FDRINF. Tá? É aqui que a gente vê, né, analisa essa necessidade aí desses credores. Analisando a questão dos serviços, né, de prestador de serviços, né, pessoa jurídica, que é no caso do FDRINF, já tem os serviços específicos que podem ser acessados a partir desse link que está aqui, tá? Quando vocês estiverem com o material, vocês podem verificar. Porém, no sistema já tem isso disponível para vocês fazerem essa configuração, né, que é no cadastro de credores. Acessando despesa, credores, cadastro, tem um botãozinho aqui, ó, dados FDRINF. Acessando esse botão, nós vamos vir para essa tela, onde a gente vai definir aquele credor que eu pesquisei e que eu cliquei naquele botão, o que que ele é. Ele é um prestador de serviço pessoa jurídica ou ele é um produtor rural, pessoa física ou pessoa jurídica? Né? Então, aqui que vem a primeira parametrização, para vocês terem informação para vincular a nota fiscal posteriormente no outro menu que a gente vai ver à frente. Tá? Para o produtor rural, né, tem aqui uma especificação sobre o produtor rural, não serão vinculados tipos de serviço no campo. Quando marcar essa flag produtor rural aqui, essa flag aqui, ela fica inativa, essa opção, essa classificação de serviço prestado. Porque ou é produtor rural, ou é prestador de serviço pessoa jurídica. Se for prestador de serviço pessoa jurídica, vai aparecer essa opção para eu poder marcar. Fica em aberto, né? Fica em aberto. Ah, esse é produtor rural. Marcou aqui, pronto, acabou. Essa parte de baixo aqui, vocês já não vão conseguir acessar mais, porque ele é um produtor rural, não faz sentido, aqui não tem serviço referente ao produtor rural. Né? São duas categorias separadas, tá? E o que a gente tem que analisar muito, não só para produtor rural, mas também para prestador de serviço pessoa jurídica, é a marcação da contribuição previdenciária sobre a receita bruta, CPRB. Essa contribuição aqui, gente, muita gente teve dúvida no início, né? Parece ser um pouco confuso, mas é bem simples de entender. No caso, se marcar essa flag, né, eu vou usar um exemplo, produtor rural e também marquei a flag contribuinte previdenciário sobre a receita bruta. Significa que a forma de desconto vai ser diferente para aqueles que fazem parte de uma folha de pagamento. Exemplo, né, se eu marcar um produtor rural com essa flag, o desconto ele é diferenciado diferente dos 11%
que normalmente desconta de um produtor rural que faz parte de uma folha de pagamento, certo? Que folha de pagamento é essa? Ele é um produtor rural, ok, mas pode ser aquele produtor rural que já contribua pela cooperativa X, ele é um produtor rural a partir dali. Ele prestou um serviço para a prefeitura, eu tenho aqui o empenho e a liquidação e o pagamento dele com desconto de INSS, então eu vou ter que marcar que ele é um contribuinte previdenciário sobre a receita bruta. Aí o desconto que tem que ocorrer vai ser mais compensatório, não só para o produtor rural. Prestador de serviço pessoa jurídica da mesma forma. Se for um prestador de serviço pessoa jurídica, construção civil, por exemplo, e for contribuinte previdenciário sobre a receita bruta, esse também vai ter uma forma compensatória de desconto que é um pouco mais baixo. Agora, se não marcar, eu estou dizendo que ele faz parte de uma folha de pagamento, tá? O João da Silva, que é um produtor rural, ele participa do programa de alimentação que tem no município, fornecendo alimentação para as escolas municipais. Esse João da Silva provavelmente é um produtor rural do município que entrou nesse programa. Então, ele vai ser um produtor rural e contribuinte previdenciário sobre a Receita Bruta. Agora, o João da Silva que trabalha na cooperativa, esse não, esse só vai ser produtor rural, porque ele já contribui pela folha de pagamento. Então, quando a gente estiver na tela de parametrização do produtor rural e do prestador de serviço pessoa jurídica, vocês vão ver que, estando desmarcado aqui, vai ser zerado onde mostra os descontos. Não tem que descontar deles, porque eles já contribuem, né? Então, é essa situação, tá? Isso aqui eu friso bastante porque dá muita confusão realmente na hora da gente marcar. Beleza. Tendo participação em folha de pagamento, né? Não se marca a opção. Os demais aí tem que marcar, né, a opção que é CPRB, ou seja, contribuição previdenciário sobre a receita bruta. Tá? A gente vai ver com mais detalhes à frente, vocês vão perceber a diferença quando se marca e quando não se marca, tá? Nós vimos aqui sobre as primeiras parametrizações só no credor. Por enquanto, só no credor que a gente está, tá? Porém, para a parametrização ainda, para a gente fazer a primeira importação, né, para fazer o envio, ainda tem mais coisas para a gente verificar. O R1000, o evento R1000, ele só se envia uma vez. Então, eu acredito que seja o caso da maioria aqui, porque muitos já enviaram via ECAC e outros já enviaram pelo nosso produto, né? Então, esse evento R1000, ele já foi informado pela primeira vez no ECAC. Ele já foi enviado pela primeira vez. Pronto, não precisa se enviar mais, porque ele compõe os dados da entidade, né, que é acessado a partir do menu Tabelas Entidade. A gente tem esse botão Dados Complementares do E-Social EFD Reinf. Quando acessado, ele vai trazer para essa tela, onde também todos vocês já têm informações já pré-cadastradas por causa do E-Social, né, da implantação do E-Social. Então, isso aqui, essa tela busca também do E-Social. Lembra que eu disse antes que E-Social FD Reinf é um programa único. A gente pode dizer que seria um programa único. Então, essas informações já estão aqui pré-cadastradas. Vocês têm que verificar as informações relativas ao FD Reinf, se está de acordo aqui. Se está tudo ok, gravou essas informações, elas vão gerar o R1000, né, que é o evento de tabela da identificação da entidade. O 1070, que são aqueles processos administrativos judiciais de credores que vocês vão informar o FDRENF, porém estão isentos de cobranças de taxas, né, e do desconto do INSS. Acessa da mesma forma também, né? A gente vai acessar ele e fazer o cadastro a partir do menu do FDRENF, tá? A partir do menu lá em Despesa FDRENF, a gente acessa processos administrativos judiciais que são cadastrados nessa tela, né? Onde traz aí todos os dados referente a um processo que exista. Ah, mas como que eu vou saber disso? O credor
a construtora XYZ tem que informar isso para vocês, senão vocês vão ter que cobrar deles o INSS, correto? Reter, na verdade, o INSS, né, para informação, porque ao enviar para o ECAC, né, isso vai ser cobrado a partir da transmissão do DCTF Web na DARF que vai ser gerada. Então, tem que saber da empresa, tem que saber do credor, né, se de fato isso normalmente vem constando na nota fiscal, né, do credor, onde a prefeitura tomou o serviço, né, aquele credor, ele vai constar ali na nota fiscal, inclusive até o percentual de desconto do INSS. Vocês já estão acostumados com isso, vocês sabem que vem na nota fiscal aí, isso aí é sem problema, tá? Essa informação vem do credor. E as implementações para os eventos periódicos 2010 e 2055? Eles são feitos também a partir daqui do nosso menuzinho aqui, né, aqui no relatório para a conferência de dados FDRINF, uma vez que vocês parametrizaram os credores lá atrás e falou que o credor XYZ é prestador de serviço pessoa jurídica ou produtor rural, pessoa física ou pessoa jurídica, então vocês têm a opção de verificar isso aqui, se eles estão aqui para serem parametrizados. E aqui o interessante, pessoal, que vai trazer para vocês dois tipos de consulta. Vai trazer aquele credor parametrizado lá para a FDRINF, aqueles que não têm notas, porventura pode acontecer de não ter uma nota, ele vai trazer aqui para vocês verem, e com notas fiscais, que é o comum, né? Que é o comum aí, é com notas fiscais, né? O prestador de serviço sempre vai ter uma nota fiscal com a retenção, vai ter aquela nota fiscal ali que eu vou informar. Aí vai abrir esse relatório, né, de verificação de dados para a FDRINF. Olha só, aqui o primeiro foi sem nota fiscal, tá? Aqui, ó, marcação sem notas fiscais. As liquidações abaixo relacionadas não possuem documento fiscal. Para os lançamentos dos dados para a FDRINF, é indispensável o registro da nota fiscal no cadastro de liquidação. Lembram que quando a gente vai liquidar, se tem uma nota de serviço, eu tenho lá o botãozinho nota fiscal para cadastrar ela. Ela tem que estar cadastrada ali. Então, aqui informou, no exemplo, dois credores que estão sem nota fiscal, que tem que voltar lá na liquidação, cadastrar a nota fiscal, para depois ver como que está parametrizado esse credor para que ele saia desse relatório aqui. Aí ele vai para o outro relatório, que é o com notas fiscais, né, que é acessado pela mesma tela, pelo mesmo menu. Porém, as duas opções, eu acesso hora um, hora o outro, tá? Então, quando eu tenho o credor já com notas fiscais, ele traz nessa relação justamente para eu ver que eu tenho esses credores para fazer a informação para a Receita Federal, né? Esse relatório ele traz exatamente isso. Daí, onde que a gente faz essas marcações, né? Acessando o FDRINF, pesquisa de notas fiscais FDRINF, onde a gente vai ter esse quadro, né? E aqui a gente vai ter, consultando dentro do período, né, que a gente deseja, né? Seja o período que a gente está enviando ou que ainda não enviou, basta a gente filtrar, a gente pode consultar um credor específico ou consultar todos. Vai aparecer no grid aqui a relação de todos aqueles que foram relacionados lá no credor, que tem notas fiscais e que a gente falou que é produtor rural ou prestador de serviço pessoa jurídica, tá? Então aparece nesse grid para a parametrização que é feita a partir desse botão aqui, ou F7. Né? Eu selecionei o credor que eu quero parametrizar, vou clicar no botão aqui, ele vai trazer para essa tela onde a gente vai fazer a parametrização. Olha aqui a vantagem da questão de quem preenche no ECAC, tá? Aqui é uma das vantagens. Ele já traz para você aqui o empenho, a liquidação, a nota fiscal, a série, o valor bruto, a data de emissão, que é a data da nota, né? Ele já traz isso aqui para vocês. Lá no ECAC vocês têm que informar isso tudo na mão, né? Se for 10 notas, tudo na mão, se for 100 notas, da mesma forma. Aqui ele já vai trazer, porque você já tem um empenho, uma liquidação.
Então, fica mais prático aqui, né? E a informação da emissão tem que ser pela emissão da nota, tá? Porque vocês lembram que eu falei no início, a Receita Federal vai cruzar esses dados uma hora ou outra com aquele credor que também está informando o FD-RENF. O credor também informa. A entidade informa e o credor informa. Então, esses dados vão ser cruzados. Com certeza, a data de emissão é uma delas. Então, essa nota fiscal, baseada na data de emissão, vocês têm que informar, né? Da mesma forma como informa lá quando vai fazer a liquidação, informando a nota lá direitinho. E aqui vem o tipo de prestação de serviço. Esse aqui, tá? Essa tela, quando eu cliquei no botão para parametrizar, anterior aqui, ó, quando eu cliquei aqui, a gente vai ver primeiro referente ao evento 2010, tá? Que são prestadores de serviços, pessoa jurídica. Então, essa tela ela é específica para os eventos 2010, que vai formar, né, esse prestador de serviço. Eu vou usar um exemplo que acontece muito no município de vocês, que é construção civil, né? Então, eu tenho ali uma nota de construção civil e foi feito o empenho, seja global, estimativo, normalmente é global, né? E tem a liquidação, ali está até mostrando que é a liquidação 5. E eu tenho uma nota fiscal específica, tem a série dela já tudo informado e o meu valor bruto. Ok. Aqui no estabelecimento obra, quando vocês falaram que esse credor é um prestador de serviço pessoa jurídica, construção civil lá no credor, na parametrização do credor, ele vai exigir o tipo de prestação de serviço aqui, no caso, se é construção civil, CNO. Né? A gente tem que ter o CNO quando se trata de obra, né? Escolhendo as opções empreitada total ou empreitada parcial. Caso não tenha, porventura, o credor que eu estou parametrizando agora não tenha CNO, vai ser não se aplica, como está aqui. Tá? Então, o CNO, como que eu sei o CNO? Está na nota fiscal também, né? O credor de construção civil já mostra isso também, ou repassa, né, para vocês isso aí no ato da emissão da nota, tá? Aí, aqui embaixo, que disponibiliza, né, que digita o CNO. Assim que escolher a opção 1, por exemplo, empreitada total, vai habilitar esse campo aqui, ó. Daí vocês vão poder fazer o preenchimento, né, do CNO que é demonstrado na nota fiscal, tá? Continuando, vocês podem ver aqui que nós temos aqui classificação de serviços e tem uma outra abazinha aqui, ó, depois a gente vai ver sobre ela também. Mas nós estamos nessa primeira aba aqui, classificação de serviços. O tipo de serviço que eu cadastrei lá no credor, ele vai já aparecer aqui para mim, automaticamente. Então, quando eu aciono aqui a flagzinha, já vai abrir o serviço que eu escolhi. Vou escolher esse serviço que foi parametrizado anteriormente e colocar a base de cálculo, né? A base de cálculo aqui, ou vai descontar baseado no valor bruto da nota, ou baseado em 50%. Eu já vi muitos casos que 50% é mão de obra, 50% é material, né? Então, aí desconta sobre 50%, por exemplo. Então, tudo isso são particularidades da nota fiscal que vocês têm que ter em mãos para fazer essa parametrização, né? Vocês que vão saber desses dados e o credor ao qual vocês estão trabalhando no momento na nota para fazer o cadastro. Se tiver alguma dúvida, se o valor ficou diferente do que foi cobrado lá, na nota fiscal não consta, vocês têm que certificar com o credor qual que é a base de cálculo do INSS seus. Né? Vai ser sobre o bruto, 50%, 70%, 30%, depende, isso é muito variado. Tá? Então, isso aí tem que ser consultado com a nota fiscal na mão, vocês conseguem colocar esses dados complementares para o evento 2010, né, que é esse prestador de serviço. Nesse exemplo aqui, por exemplo, ó, é um prestador de serviço pessoa jurídica, limpeza, conservação ou zeladoria. Né? O João da Silva, eu estou usando muito o João da Silva, viu? O João da Silva é privilegiado, eu tenho muitos amigos João. Então, o João da Silva é o zelador na escola municipal no bairro tal. Não, ele é um prestador de serviço
pessoa física. Ele vai no social, ele não vai nem aqui não. Aqui é para prestador de serviço pessoa jurídica, tá? Eu sempre vou frisar muito isso. Isso aí a gente tem que ter muita atenção, porque pode ser que a gente ache que é FD-RENF, não é, é social, tá? Logo aqui ele está detalhando sobre o que eu já falei com vocês, né, referente aos descontos, né? E aqui vale destacar, deixa eu até selecionar melhor aqui, vale destacar essa aqui, ó, a marcação do contribuinte previdenciário sobre a receita bruta. Ou seja, para os credores que tenham a marcação em seu cadastro, o valor é correspondente a 3,5 sobre o valor informado no campo base de cálculo. Olha só, né? Então, esse que, né, no caso aqui, se fosse um contribuinte previdenciário sobre a receita bruta, o percentual é 3,5. Caso não esteja marcado, se não tem a marcação, o valor é correspondente a 11%. Aí, automaticamente, isso aqui já vai ser 11%. Certo? Então, essa é a diferença, por isso faz muita diferença quando eu vou parametrizar o credor lá e falo o que, que ele é, se ele é CPRB ou não. Isso aqui faz toda a diferença, tá, pessoal? Tanto para esse prestador de serviço pessoa jurídica, formação do 2010, ou para o produtor rural, que é a formação do 2055. É a mesma coisa. A gente tem que prestar muita atenção nessa marcação nesse momento. E aqui a gente tem um campo adicional também, que são serviços prestados por segurados especiais. Isso também vocês vão saber se tiver descrito na nota fiscal. Aí tem esses campos especiais aqui para poder fazer essa parametrização, essa informação, né? Porque aí tem valores adicionais, aqui como está aqui, tudo já calcula automaticamente também. E terminando, né, a primeira parametrização, basta salvar, né, e depois salvar na telinha saindo. Primeiro nós temos esse salvar, né, primeiro esse, e depois o salvar, que é o Vzinho aqui embaixo aqui. Então, a gente tem esses dois aí, gravou, já está registrada essa nota fiscal como parametrizada. Ela já está, de certo modo, pronta para ser importada para o FD Web da Memory e depois para ser enviada para a Receita Federal, que é o ECAC que a gente vê no ECAC, tá? Mudando aqui, nós estávamos aqui em classificação de serviço, agora nós vamos para processo administrativo, que aqui é bem simples. Aquele credor aqui atrás, se ele tiver um processo administrativo, ele vai aparecer aqui, porque previamente eu cadastrei lá no menu, né, para formar o evento 1070, que é referente ao processo administrativo. Então, ele já vai aparecer aqui, clicando na flag, já vai escolher o processo, ele já aparece aqui, ó. Esse exemplo aqui é muito bom. Ó. Decisão definitiva a favor do contribuinte. Né? Então, significa que pode ser que esse exemplo aqui não tenha que descontar nada de INSS, entendeu? Então, é esse processo administrativo, que eu sei que pode ser muito raro aí no município de vocês, mas pode acontecer, tá? Seria esse aqui o campo para preencher. Da mesma forma, ele mostra que salvar nas duas telas, né? E aí ele está pronto. Os dados complementares agora para o 2055, que são os produtores rurais, né? É um pouquinho diferente, tá vendo? A tela muda um pouco, porque no produtor rural ele vai trazer o nome, o tipo de inscrição que é o CPF dele. E aqui um indicativo de aquisição. Nós temos alguns indicativos de aquisição que vocês vão saber em qual programa que esse produtor rural está inserido, né? O João da Silva, ele é um produtor rural, pessoa física, ele tem lá o sítiozinho dele e ele planta alguma coisa e resolveu entrar no programa para fornecer alimentação escolar para as escolas municipais. Faz parte de um programa que está inserido no município que ele foi inserido. Né? Então, esse produtor rural, ele vai se enquadrar, né, dentro das opções que vocês vão ver aqui dentro de indicativo da aquisição. Tá? E aqui tem os campos onde mostra os descontos, né? Do INSS, do GILRA e do SENAR. Aí vem novamente aquela diferença da marcação lá do CPRB, se ele é contribuinte previdenciário pela Receita Bruta ou não. Se não tem a marcação, né? Não tem a marcação,
os campos eles vão aparecer zerados. Ou seja, se não tem a marcação, lembra que eu falei? É porque eles fazem parte de uma folha de pagamento. Pode ser que esse João da Silva faz parte da cooperativa. Então, ele já contribui pela folha de pagamento, então não tem o que se descontar dele aqui, tá? Agora, se tem a marcação, eu disse que ele é um CPRB, aí vai ter os descontos específicos dessa forma aqui. 1,2, pessoa física, 1,7, pessoa jurídica, né? Lembra que a gente está falando só do R2055, produtor rural. Contribuição GILRA, 0,5, tanto para pessoa física ou jurídica, e o Senar, né, que tem especificação diferente também, 0,2 pessoa física e 0,25 pessoa jurídica, tá? No caso de produtor rural é isso. Então essa marcação aqui, ela tem que ser sempre muito bem observada, porque dependendo da forma que vocês marcar no credor, vai ser a forma que vai ser tributado, né? E vocês têm que repassar isso para a Receita, que vai ser calculado automaticamente na DARF, que vai ser gerada no DCTF Web. Então, essa informação é fundamental, tá? Salvou, também esse produtor rural ele vai estar pronto para ser importado para o nosso EFD Reinf Web, tá? Da mesma forma como tem lá no pessoa jurídica, tem também no produtor rural aqui a outra aba para processo administrativo judicial, que se porventura tiver, vai ser preenchido aqui também. Tem que ser informado. Que previamente esse processo foi preenchido lá no menu, né, processos judiciais para a formação do R1070, tá? Salvou aqui também, vai estar pronto para o envio. Ok, pessoal, então essa primeira parte foi só uma breve revisão, tá? Uma breve revisão do que já foi repassado para vocês. Muitos de vocês já podem ter participado da primeira etapa e muitos não participaram. Então foi bom que eu repassei aí de uma forma mais prática, mais rápida, justamente para vocês relembrarem e para rever essa primeira parte, que eu acredito que vocês já estejam já fazendo aí na grande maioria. Agora nós vamos entrar no nosso produto, né, o FD Reinf Web, que é exatamente o que vocês parametrizaram no SIAP, seja desktop, seja SIAP Web, vocês parametrizaram ali, é exatamente o que nós vamos ver aqui agora para importação, né? Como que a gente acessa o FD Reinf Web da Memory? A gente sempre vai acessar a partir desse link, tá? Sempre a partir desse link a gente acessa e vai abrir essa primeira tela, onde vocês vão identificar a entidade de vocês, né? Assim que puxar o nome do município, vai aparecer aqui todas as entidades possíveis, vocês vão selecionar a entidade referente. Depois dessa tela vai vir essa outra tela, né? Onde vocês vão acessar o usuário e senha, é o usuário do SIAP, tá? O que vocês acessam o SIAP Desktop ou o que vocês acessam o SIAP Web. Não é aquele usuário que eu vou acessar o link da web, não. É o usuário que eu entro dentro do SIAP. Então, é usuário e senha. Aqui é aquele mesmo usuário que eu entro dentro do SIAP. Eu acesso aqui, entrar. Depois que entra, essa é a tela principal do nosso FD Reinf, tá? É aqui que é a tela, é o inicial que você tem que começar a verificar para que a gente possa importar e depois enviar para a Receita Federal, com opções de consulta, que a gente vai poder consultar os eventos, né? Nós vamos ver aqui no decorrer dessa apresentação do FD Web, né? E onde tem as identificações aqui da entidade, aqui acima. Aqui à esquerda nós temos algumas ferramentas que são alguns atalhos, basicamente disso mesmo que está aqui, do importar, do consultar, do enviar, do configurar parâmetros e certificado digital, tá? Assim que eu acessei o FD Web, a primeira coisa que eu devo fazer é me certificar que o certificado está ativo, né? Ou seja, o meu certificado é A1
ou o meu certificado é A3? O A1 é muito mais prático. Basta você estar instalado na máquina, né, que você vai fazer o envio, a importação, basta você estar com ele instalado, ele nem senha vai exigir, porque a gente vai parametrizar aqui, vocês vão ver como que faz. Agora, o A3 tem a desvantagem que você tem que estar com ele plugado na máquina. Aí, quando você vai procurar o A3, opa, o pessoal lá do RH está usando, está enviando o E-Social. Um detalhe que é muito importante também para ser observado, já que eu citei da questão do certificado estar no outro setor, vocês também têm que certificar, tá, pessoal? Se o E-Social está enviando dados no momento para a Receita Federal. Aí não vai dar certo aqui no FD. Ou será que o FD Reinf está enviando dados no momento para a Receita Federal? Não vai dar certo lá no E-Social. Porque é um sistema só. Então, se um está enviando, o outro tem que aguardar para que os dados possam ser enviados corretamente. Isso evita travamento, né, que vocês já podem ter visto aí em alguma ocasião dentro do sistema, né? E pode travar os dois, que nenhum nem outro envia e a gente fica naquela dúvida: será que foi? Será que não foi? Será que está indo ou será que não está indo? Né? Então, a gente tem que certificar primeiro dessa condição. Se de fato o E-Social está enviando ou não, se está livre ou não, ou vice-versa, tá? Então, essa tela principal, aqui nós estamos num exemplo aqui que é homologação, mas para vocês vão aparecer produção aqui, né? É aquele ambiente de produção. É igual o SICOM, gente, não tem diferença não. Tem um ambiente de teste e tem um ambiente para vocês enviarem, né? O ambiente real. Aqui é homologação, né? Que é o ambiente de teste, e o produção, que é o ambiente de envio, tá? Para vocês, assim que acessar com o usuário, SIAP lá e a senha, vocês vão entrar no ambiente de produção, tá ok? Então, o primeiro campo que eu vou verificar é em configurar. Eu clico em configurar, ele vai abrir essas duas opções aqui, parâmetros e certificado, e eu vou clicar em certificado, certificado digital. Daí vem aqui a questão da configuração do certificado A1. A gente tem esse campo para essa configuração, tá? O A3 é um token, né? Então eu vou só conectar ali e, de certo modo, ele já vai estar funcionando, né? Mas o A1 ainda assim é muito mais prático. Então, como que a gente faz isso? Clicando naquele botão certificado digital, ele vai abrir essa tela, né? Essa tela aqui acima aqui, onde nós temos o botão adicionar um. Para o A3 não tem essa opção, tá? É só o A1, porque o A1 é um arquivo, né? Então a gente precisa adicionar ele. Clicando nesse botão, vai abrir a tela abaixo, né? Que é para ativar o certificado A1, né? Informações referentes a ele. Tem um termo de responsabilidade aqui, né? Referente ao usuário e senha dessa assinatura digital, né? Aqui eu vou informar a senha do certificado, daí a praticidade dele, porque uma vez informado aqui, para acesso ao FD Web da Memory, para envio, ele não vai solicitar de novo essa senha, porque ela já está pré-cadastrada aqui. Temos aqui também, você tem que aceitar aqui, né, esse termo de responsabilidade, você tem que concordar, aceitar, para adicionar um arquivo. Né? Aqui que a gente adiciona o arquivo. Normalmente o certificado A1 vem no o arquivo para vocês adicionarem, né? Que são dois formatos, PFX ou .pfx ou .cer. A gente tem que ter o arquivo nessa extensão para que possa ser adicionado o A1 aqui nesse botão, tá? Adicionou, fechou aqui, salvou. Pronto. O certificado A1 está adicionado, já está ok para você poder trabalhar no FD Reinf. Essa é a primeira opção que tem que ser verificada, tá? E aqui a gente recomenda, aqui tem uma recomendação exatamente para a gente usar o certificado do tipo A1,
né? Porque é a praticidade dele que não precisa de token físico, é uma das principais, né? Porque o pendrive pode estar no outro setor no momento, igual eu dei o exemplo, pode estar lá no RH enviando o e-social, apesar que quando estiver enviando o e-social, vocês não podem enviar o FD-REINF, ou vice-versa, isso sempre tem que ser checado, tá, pessoal? A comunicação entre contabilidade e o RH tem que ser muito certa nessa questão, porque são informações, todas são informações para a Receita Federal. O E-Social tem muito mais informações para enviar, pelo menos até o momento. Eu acredito que depois que entrar o imposto de renda, a gente vai ter muitas informações também para poder informar, né? Além do INSS, o imposto de renda, né? Então vai abranger bem mais credores. Mas essa comunicação tem que saber, opa, eu estou querendo enviar o FD Reinf aqui do mês de fevereiro. Eu só tenho prazo até dia 15. E aí, eu posso enviar? Vocês estão enviando? Ah, não, eu estou enviando aqui. Espera aí, assim que terminar, falo. Então, isso tem que ser muito certo, essa comunicação aí tem que ser boa entre os setores, justamente para não ter esses erros e não ocorrer a questão de travamento, por exemplo, que é o erro mais comum que pode ocorrer, tá? Impede de enviar, né? Aí dá o problema. Às vezes vocês vão ter que ligar aqui e conversar com a gente para a gente ver como que a gente vai destravar, né? Tem essas particularidades, tá? E além disso, o A1 ele exige muito menos da máquina, o A3 exige muito mais, né, da memória. Então, com o A1 é bem mais prático e o investimento também é menor comparado ao A3, tá, gente? Então, isso aqui é uma dica que fica para vocês aí, tá bom? Depois que salvou aqui, adicionei o arquivo no formato .pfx ou CR e salvei, né? Vim aqui e salvei, ó. Aí a gente vai ter essa tela aqui já com as informações do certificado A1, ó, né? Com a data de início, né? Cadastrada, o nome da entidade, a entidade gestora, né? Vem até o número de inscrição do transmissor. E temos essa ferramenta, ações, onde a gente tem que concluir o cadastro desse certificado. Como que a gente conclui? Clicando aqui em ações, eu vou vir para essa tela, onde eu tenho parâmetros gerais, contato do contribuinte e responsável pelo software. Normalmente aqui em parâmetros gerais já vem pré-preenchido, tá? Então já aparece aqui já preenchido os início de eventos de tabela, os periódicos, né? Já aparece a data aqui. Inclusive aqui está A3, mas é só o modelo, tá, pessoal, que a gente está usando. No A1 instalado vai aparecer aqui certificado A1, mas vale a pena vocês verificarem sempre, lógico, muito importante, né? Verificou essa tela, passa para o contato do contribuinte, onde vocês têm que preencher, né, nome, CPF, telefone e e-mail do responsável do envio, ou da assessoria que está enviando, ou do contador que é responsável, tá? Então, isso aí é com vocês, o contato do contribuinte. Quem vai ficar responsável na questão do FD-REINF? Aí vocês cadastram aqui, né? Isso aí vocês têm que saber no município de vocês, na entidade, né? Definir quem será o responsável para estar aqui, né? E o responsável pelo software também já vem pré-preenchido, tá? Já vem preenchido, vai aparecer lá dados da memory, o responsável cadastrado referente ao FD-REINF, que é o Vitor, faz parte da nossa equipe aí, vai aparecer lá também direitinho, tudo já pré-cadastrado. O que vocês têm que fazer mesmo é verificar se dentro do A1 está correto aqui, se o contato contribuinte já está preenchido. Preencheu isso aqui, vem aqui e salva. Salvou, aí pronto, o A1 já vai estar pronto para uso, né? Para vocês utilizarem para o envio, tá? Estou olhando o tempo aqui, depois a gente vai ter uma parada, tá, pessoal? Eu vou poder terminar só mais uns 10 minutinhos aqui para vocês irem no banheiro, beber uma água, tomar um café, só uma paradinha de 10 minutos no máximo para depois a gente retomar, tá? Porque senão fica muito cansativo aí para vocês também, tá ok? Depois que eu vim, salvei, né? Já estou com o meu certificado aqui ativo, né? Ele vai aparecer o certificado ativo para uso. Agora nós vamos partir para a parte da importação, tá? Onde que eu acesso essa importação?
igual a gente viu lá na tela principal, né? Por aqui, né? Eu posso acessar por aqui. Ou então, essas ferramentas aqui também tem a parte da importação também que vocês podem acessar. Isso aqui é só um atalho, tá? Eu, particularmente, eu prefiro já clicando por aqui. Não precisa ser bem em cima da setinha, não. Clicando em cima do nome já resolve, tá, gente? Eu acho mais prático, particularmente. Aí fica a encargo de vocês. O certificado estando ok, sendo que a gente precisa do certificado para o envio para a Receita Federal. A importação é o primeiro ato que vai acontecer. Aquelas parametrizações que nós fizemos lá atrás, dentro do CIAP, né, que eu determinei que o credor A, B, C, D, E, F, um é produtor rural, pessoa física, eu vi que tinha um produtor rural, pessoa jurídica, e também tem os prestadores de serviço, pessoa jurídica, que tinha bastante. Beleza, tá tudo ok? Foi parametrizado? Ok. Nós vamos importar esses dados. Clicando lá naquele menu que eu acabei de mostrar para vocês, vem aqui para o importar, vai abrir essa tela, tá? Aqui, ó. Aqui é o indicativo do menu, tá? Home, importação. Então, ele vai vir para essa tela, onde, clicando em importar, ele vai iniciar um novo processo aqui, né? Com a identificação pelo código. A gente identifica por esse código aqui, quando ele foi o último que foi importado, né, quando terminou, e o novo que vai iniciar. Assim que a gente clica em importar, se tem dados que foram parametrizados lá no CIAP, ele vai iniciar um novo processo, o 693 aqui, por exemplo. Ele vai iniciar, vai ter aqui o início do processamento com a data e a hora, né, a referência inicial. Esses campos aqui eles vão ficar vazios no momento, né? Porque aqui eu estou importando ainda, esses campos vão ficar vazios no momento. Depois que finalizar, vai ficar desse jeito aqui, né? Com todos os campos preenchidos. O início do processo, o fim do processamento, a referência inicial e a referência final. E o status, importado com sucesso. Se porventura eu importei e não parametrizei nada lá no CIAP, aí vai vir dessa forma, ó, processado sem dados, CIAP. Vai aparecer assim, né? Porém, foi importado, eu importei. Por isso que a parametrização lá é o principal para passar para cá, tá, gente? Tem que ser muito bem avaliado as notas que eu tenho, os descontos que eu tive, os credores que são aptos para ser informados no FDRINF, ou seja, ser informados à Receita Federal. Eu tenho que checar de fato que eu tenho aquele credor, ir lá e parametrizar bonitinho para depois eu ter dados para importar. A gente tem que ter muita certeza dessa questão aqui, tá? Se vem sem processado, sem dados CIAP, significa que eu não tive nada, ok. Aí a gente só vai fazer o evento de fechamento, que a gente vai ver à frente. Mas, no nosso exemplo aqui, nós importamos e veio importado com sucesso. Eu tenho o botão aqui ações, ó, que eu posso verificar o que foi importado. Ele vai trazer esse resumo aqui, ó, home, importação, visualização. Ele traz o processo, né, o que aconteceu, né, o histórico, né, o status, e traz o botão aqui ainda, ó, eventos importados, que eu posso ver. Clicando nesse botão, ele vai trazer aqui o que foi importado. No exemplo aqui, foram importados o R1000, que são eventos de tabela, né? Eventos da para identificação da entidade, e o evento de tabela também é R1070, que é o cadastro dos processos administrativos. Aqui no exemplo ele importou isso aqui, é o que a gente está vendo. Se tiver mais, lógico, vai estar abaixo, a gente vai poder descer e verificar todos, né, que foram importados naquele momento, certo? Depois disso, que eu fiz a importação, né, aí eu posso passar para a parte da consulta. Eu posso consultar todos os eventos que foram importados, né? O 1000, o 1070, o 2010, o 2055 e se já tiver algum evento de exclusão também. Aqui é onde eu faço as consultas, tá? Eu faço essa consulta aqui, posso clicar em cima aqui de cada um, que ele vai abrir o campo para eu ver os detalhes desse evento.
eventos, que são todas aquelas informações acumuladas que vocês informaram lá no SIAP, né? É tudo resumir todas as informações que vocês prestaram lá no SIAP, é tudo, fecha tudo nesses eventos aqui, né? Os serviços tomados, prestador de serviço pessoa jurídica, e a aquisição e produção rural, que são os prestadores, melhor, os produtores rurais, né? Então, esses dois eventos aqui, principalmente, né, são os que mais ocorrem nos municípios, são os mais comuns, né, que ocorrem. O meu, lógico, tem que ter, mas se já enviar a primeira vez, ou se já tem cadastro no ECAC, não precisa mais desse meu, já está ok. O 1070 da mesma forma, a não ser que porventura apareça outro no decorrer do período. Lógico, aí ele vai também, né? Mas comumente, o que acontece, os mais enviados é o 2010 e o 2055. Clicando, né, em qualquer um desses eventos, né, aqui são consultas que podem ser realizadas por todos aqueles lá, a gente abre essa tela. No exemplo aqui, por exemplo, eu estou vendo um evento 2055, consulta de envios. Eu estou no 2055 aqui verificando esse evento. Nós temos aqui, né, alguns que são produtores rurais, né? Na verdade, se eu estou consultando o 2055 aqui, ele vai demonstrar todos eles aqui, inclusive aqui, ó, tem um produtor rural pessoa jurídica aqui, por exemplo, e os outros são CPF. Melhor, tem outros aqui também que é pessoa jurídica. Mas só para vocês verem que produtor rural pode pessoa física e pessoa jurídica. Só prestador de serviço que não pode pessoa física, tá? Só pessoa jurídica, só para não confundir isso aí. Nós temos essa opção onde tem o período do envio, o nome, o número da inscrição, a importação, vai aparecer aquele número de referência que a gente viu aqui, esse número de referência aqui, ó, ele aparece aqui quando que esse 2055 foi importado. Qual a importação que ele veio para cá, para o FD Web? Ah, foi na importação 486. Isso aqui é só a identificação do status que aparece à frente, tá, gente? Não precisa preocupar com essa numeração aqui. Essa numeração aqui, sempre que vocês vão ver, é uma identificação dos status que o sistema tem que ter. Tem uma ordem. 0 é enviado com sucesso, 1 deve ser pendente. Eu nem sei a ordem deles, para falar a verdade. Mas a gente sabe olhando pela numeração dos status que identifica à frente, né? Então, a gente acaba que nem preocupa com esse número, né? Mas é uma identificação do status. Nesse caso aqui, enviado com sucesso. E nós temos o botão detalhes. Clicando nesse botão detalhes, a gente verifica todos os dados aqui. Eu estou consultando agora, ele está diferente. Isso é justamente para provocar em vocês que qualquer evento pode ser consultado da mesma forma, tá, gente? Vocês lembram que eu estava no 2055, é o mesmo que eu clicar aqui em detalhes dessa nota aqui, né? Eu vou ter esse mesmo quadro aqui, porém só informado aqui, evento R 2055. Mas ele traz esses mesmos campos, né? Onde eu tenho a identificação do evento, aqui serve para consulta, tá? Eu tenho a identificação do evento, a situação que ele foi enviado com sucesso, o recibo que já retornou lá do ECAC, da Receita Federal. Esse recibo aqui, depois de enviado, a gente tem, é o mesmo número de recibo que a gente vê no ECAC, né? Esse número aqui, ele retorna aqui para o sistema, né? Tem ambiente de identificação do ambiente, produção, o aplicativo, são detalhes para vocês verificarem. E tem todas essas informações, ó. Tem informações do contribuinte, do contato do contribuinte, né? A empresa de software, tem as informações do ente federativo e o retorno de envio a FD que ocorre, a gente usa muito isso aqui, quando, por exemplo, um evento, porventura, retorna com erro. Então, a gente vai ter uma resposta aqui no retorno do envio FD para a gente verificar o erro. A gente vai ver mais à frente. Todas essas informações, seja do R1000, do 1070, do 2010, do 2055 e do 9000, eles vão estar reunidos no formato que a Receita Federal reconhece que é um XML. Fiquem à vontade para clicarem aqui referente a cada evento para verificar esse arquivo XML, né, que é a junção de diversas informações num formato específico que a Receita aceita, tá? Então,
vai nesse formato aqui, mas ele aparece aqui para vocês aqui, se caso quiserem conferir. Mas nós temos todos os dados aqui elegíveis aqui, né, legíveis que a gente pode ver aqui de forma mais tranquila, né, e até verificar, conferir, né, se o contribuinte corresponde àquele 2055, se o valor está correto, tudo aparece aqui dentro da consulta, depois que eu clico no botão de consulta, tá? Tudo aparece aqui sem nenhum problema, depois que eu clico aqui nesses detalhes aqui, tá? Aqui está explicando exatamente sobre o XML, né, que informa sobre o formato que é enviado, né, onde tem destrinchado ali naqueles detalhes ali o recibo, que é muito importante a gente verificar, né, verificar a nota, verificar esses detalhes, que faz parte, é fundamental para a nossa conferência. E aqui eu tenho outra identificação dos eventos 2010 e 2055, né, que traz novamente aqui, ó, tá vendo a mesma opção, né, que vocês podem ir acessando, né, de acordo com o que vocês querem consultar, né, identificação do evento, tem a identificação do estabelecimento obra, do prestador de serviços, né, aqui no caso 2010, né, o detalhamento das notas fiscais que traz também, os processos administrativos e o retorno. Então, vocês podem ver que a forma de consulta basicamente é a mesma, tá? Basta clicar nessas opções aqui, vocês vão ter as informações desse evento que vocês estão consultando no momento. Aqui abaixo até apareceu dois botões a mais, ó, diferente do R1000. É um evento de exclusão, melhor, uma consulta para o evento de exclusão, que é o R9000. Se porventura esse 2010 já teve uma exclusão referente a ele, vocês conseguem consultar a partir daqui. Só clicando aqui, ele vai aparecer o R9000 referente. E tem um histórico também. Tem como a gente ver um histórico referente a esse evento 2010, né? Que eu vejo a partir daqui, ó, evento histórico, eu cliquei lá no botão, ele aparece dessa forma para a gente, ó. Aparece com a data do envio, né? Porque esse aqui, o status dele, ó, é enviado com sucesso. Então, ele vai aparecer com essa data e hora do envio. A operação, se foi um arquivo original ou um arquivo retificador, né? Acontece da mesma forma quando a gente faz a declaração de imposto de renda, né? Ele vai aparecer como arquivo original, se for o único, ou retificador, se tiver alguma correção, algum reenvio, né? Referente ao evento que eu estou consultando. O recibo correspondente, né? O evento, a identificação, claro. A exclusão desse evento, portanto, eu não consigo excluir nenhum evento enviado com sucesso. Eu consigo enviar um evento de exclusão para que eu possa excluir ele. É diferente, tá, gente? Nós vamos entender isso um pouquinho mais à frente. Mas esse botão de exclusão aqui, ó, eu só vou conseguir se esse evento fosse pendente ou enviado com erro. Aí eu conseguiria excluir ele, tá? Nós vamos ver algumas situações de exclusão que vocês vão entender melhor depois. Ok, aqui então a consulta do histórico desse evento aqui. Eu cliquei no botão histórico e vim para cá. Consultei, retornei, ele vai retornar para cá. Se eu retornar aqui novamente, ele vai retornar para a tela de classificação dos eventos, que é aqui, né, onde eu posso consultar. Então é muito tranquilo, tá? O programa ele é bem prático para ser utilizado e demonstra as informações conforme vocês enviaram, conforme vocês parametrizaram lá no CIAP, tá? São informações que vocês trabalham com isso todos os dias aí na contabilidade, né? Empenho, liquidação, então todo o tempo aí vocês já sabem, opa, esse aqui vai ser informação do FD-REINF. Já vai lá e parametriza, não tem problema nenhum. Para quando chegar no período, né, acontece muita lentidão na questão do envio, isso se dá devido ao período já está próximo do vencimento, muito fluxo até na própria Receita Federal para receber os envios, então tudo trava. A gente já sabe como funciona isso, né, pessoal? O SICOM é exemplo disso, a gente sabe como que a gente passa aperto nos últimos dias aí para enviar um SICOM. Então é o mesmo caso vai ser com a Receita Federal, pode ter certeza.
todo sistema governamental enfrenta esse problema aí para atender tantas e tantas entidades, né? Principalmente no estado de Minas Gerais, que são diversos. Então, a lentidão é uma das causas aí. Enquanto está fazendo empenho a liquidação ali, já detectou que é um prestador de serviço pessoa jurídica que vai ser informado no FDRENV, já vai lá e parametriza, já fica pronto para quando resolver importar, já importa e já envia, né? Para ficar mais prático aí para todos nós, né? Então, aqui é uma consulta, eu estou consultando agora o evento 9000, que é o evento de exclusões. Esse aqui é um evento que eu tenho que criar para eu poder excluir um evento 2010 que porventura eu detectei que ele não deveria ir, eu fui lá e criei um evento 9000 para poder enviar para a Receita Federal para reconhecer que aquele que foi informado antes foi de forma errônea e eu estou excluindo ele. Aqui eu estou consultando o evento 9000, tá? Da mesma forma, período de apuração, aparece aqui, né, a forma de identificação, né, aparece o identificador, o recibo, o referente, o status, né, se foi enviado com sucesso, ou pendente aqui, ó, o pendente, eu falei com vocês que eu não sabia o número, ó, pendente a classificação dele é 3, né, mas a gente se atenta muito ao que a gente está vendo escrito, né, que não faz muita diferença, não tem problema. Mas eu tenho aqui duas situações de evento 9000 pendente e enviado com sucesso. E tenho aqui detalhes e exclusão. Se eu clicar nesse exclusão, eu não consigo excluir esse aqui, porque esse foi enviado com sucesso. Se eu clicar nesse exclusão, aí sim eu consigo excluir esse, porque ele está com status pendente. E isso eu estou falando especificamente do evento 9000, mas é a mesma coisa com o 2010 e com 2055, tá, gente? É a mesma coisa, tá? A regra é a mesma. Então, agora a gente vai partir para a parte dos envios, tá? Depois que parametrizei no SIAP, fiz a importação, está aqui dentro do FD Web, consultei, vi que está de acordo, realmente, aquelas 10 notas que eu parametrizei lá no SIAP do mês de fevereiro, elas estão aqui, eu consultei, eu vi no R2010 que as 10 notas foram parametrizadas e elas estão aqui. Está pronto para o envio. Nós vamos partir para o envio. Né? Então, o FDRENV se divide em 3 partes. FIAP, a parametrização que vocês têm que fazer sempre. Né? A questão da consulta, verificar se está tudo aqui, se está de acordo, se está tudo ok. Né? E depois o envio. Né? A gente vai partir para essa parte do envio. Diante da questão do envio aqui, a gente vai entrar numa pausa agora, então, de uns 10 minutinhos, eu acho que está tranquilo para todo mundo ir ao banheiro, beber uma água, tomar um café, né? E aí, a gente volta dentro de 10 minutos, tá? A gente parte para essa parte aí do enviar, tá, pessoal? Dentro do programa, tá ok? Então, até logo para vocês aí. A gente continua, tá?